A sabedoria foi criada antes de todas as coisas. A inteligência prudente existe antes dos séculos. O Verbo de Deus nos céus é fonte de sabedoria. Seus caminhos são os mandamentos eternos. Olá, estamos nos encontrando mais uma vez aqui no canal Palavra de Sabedoria. Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã. Eu agradeço a você que já se inscreveu no canal e, se você se inscreveu, ative agora o sininho para que você possa receber sempre as novas postagens. E também comente e compartilhe o nosso conteúdo para que muitas pessoas possam também refletir conosco. Hoje nós vamos ler juntos o Evangelho de Jesus, narrado por São Lucas, no capítulo 9, versículos de 57 a 62. Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos de 57 a 62. E ali está escrito assim: Enquanto caminhavam, um homem lhe disse: Senhor, te seguirei para onde quer que vás. Jesus replicou-lhe: As raposas têm covas e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E a outro ele disse: Segue-me. Mas ele pediu: Senhor, permite-me ir primeiro enterrar o meu pai. Mas Jesus disse-lhe: Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Um outro ainda lhe falou: Senhor, te seguirei, mas permite primeiro que eu despeça dos meus pais que estão em casa. Mas Jesus disse-lhe: Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Essas são palavras da salvação. E hoje nós queremos refletir sobre seguir Jesus. É um erro para todos nós cristãos, meu irmão, minha irmã, atenuar as exigências do Evangelho para torná-lo mais palatável para nós mesmos ou adaptável às disposições da nossa sociedade. Tem muita gente que não quer se esforçar para viver as verdades de Jesus e trilhar a jornada do reino de Deus. Mas é preciso que a gente olhe esse assunto do ponto de vista de Deus e não do nosso. E aí é que começa esse problema. O Evangelho não é um evangelho de conveniências, e o que é de conveniências não é o Evangelho de Jesus. É um evangelho que a gente mesmo adapta para tornar mais fácil as coisas para nós. Mas isso representa uma falsificação barata do Evangelho de Jesus. Uma adaptação, às vezes até bem maquiada. Pode enganar muita gente, mas não vai nos levar, não vai nos conduzir à salvação e à vida eterna. Nessa leitura de hoje, o primeiro seguidor que você viu aí, ele estava até muito interessado, muito bem disposto, entusiasmado. Ele se dispõe a ir com Jesus a qualquer lugar onde Jesus fosse, mas Jesus deixa claro o critério de despojamento necessário para seguir o Evangelho. Até os animais, as aves, né, do céu, as raposas, têm os seus ninhos, têm seus abrigos. Mas Jesus não tem um projeto que inclua sequer uma casa para ele morar e reclinar a sua cabeça. E aí, realmente, o primeiro começa a pensar na responsabilidade e na dificuldade que ele iria enfrentar. Por outro lado, ao ser convidado o segundo, que acabou sendo convidado por Jesus, esse outro potencial candidato, ele pede ali um alargamento do prazo de adesão. Em função do quê? Do sepultamento do seu pai, do seu progenitor. A gente poderia pensar, nossa, mas é tão justo isso, né? Mas Jesus evidencia o imperativo da evangelização sobre todas as demais coisas. E por fim, o último entusiasta se apresenta, mas
esse segmento ele condicionava a solução de outras prioridades anteriores. Mas Jesus percebeu que, colocando a mão no arado, ele ia iniciar uma trajetória desafiadora, mas esse candidato lá para frente, diante das primeiras dificuldades, ele se mostraria muito frágil e os seus laços e apegos construídos ao longo da vida iriam fazer com que ele olhasse para trás e desistisse do reino de Deus. Gente, o objetivo dessa reflexão de hoje não é julgar as pessoas, e muito menos intimidar, para que a gente diga logo, olha, não vou seguir Jesus, não. Mas nós precisamos resgatar a verdade sobre o significado de seguir Jesus. E, como eu disse antes, olhando do ponto de vista de Deus, e não das nossas justificativas rebuscadas, das nossas conveniências, da nossa lógica manipulada, né? E até da nossa autopiedade. O objetivo, então, dessa reflexão é perceber que, para seguir Jesus, a gente tem que pensar nas prioridades do reino de Deus, mais do que nos nossos projetos pessoais. Jesus sabe muito bem que nós somos muito vorazes em tentar submeter o segmento do reino às nossas disponibilidades, aos nossos projetos de sucesso, de realização pessoal e realização profissional. Ele sabe muito bem disso. Para nos ajudar na compreensão desse ordenamento real das coisas, Jesus já fez logo essa afirmativa. Olha, eu não tenho nem mesmo onde reclinar a cabeça, eu não tenho projetos pessoais de construir uma moradia de alto padrão ou coisa semelhante. Ou seja, a gente precisa abandonar os nossos projetos pessoais ou colocá-los no seu devido lugar, pensando sempre que a prioridade tem que ser o reino de Deus. Vivemos num mundo onde milhares, talvez até milhões e milhões de pessoas sacrificam tudo pelas conquistas terrenas. O luxo, o bem-estar, o sucesso, os títulos, o reconhecimento, carreiras, bens, status e prazeres. Esse é o mundo onde nós vivemos e onde é colocado para cada um de nós e para toda a sociedade essas prioridades, essa máxima, né? Mas há muito tempo essas pessoas que colocam essas prioridades na frente do reino de Deus acabam morrendo espiritualmente. Porque já não tem mais vida de oração, por exemplo, não tem mais intimidade com Deus, sem frequência aos sacramentos, sem amor, sem fé. E nenhum tempo, às vezes, para a espiritualidade. Pense que essa é a pior morte. Não é a morte física pior, mas aquela que definitivamente nos desliga de Deus e não dessa que nos desliga dessa terra. Era disso que Jesus estava falando, e essa é a verdade a respeito de seguir Jesus, pela qual inúmeras pessoas, homens, mulheres de Deus em todos os tempos, deixaram coroas, deixaram joias, riquezas, deixaram tronos, títulos de nobreza para seguir o carpinteiro de Nazaré, que desceu do céu para tirar os nossos olhos dessas migalhas do dia a dia que a vida nos propõe e levantar os nossos olhos do chão, dessas migalhas do chão, e nos ensinar a olhar para o alto, olhar para o reino, onde estão guardados os verdadeiros e grandiosos tesouros que Deus Pai tem para nós na eternidade. Vamos rezar. Nós te pedimos, Jesus, para nos libertar das cadeias, das prisões, que muitas vezes foram construídas não só pelo mundo, mas por nós mesmos, que acabamos abraçando essas cadeias, esses sonhos, esses projetos dessa vida. E Jesus veio para nos lembrar dos projetos do reino, das riquezas infinitas que tu tens para nós. Nós temos sido seduzidos por esses atrativos dessa terra, dessa vida passageira. Temos desviado os nossos olhos
da preciosidade dos bens celestiais e temos nos mergulhado, nos enxafurdado nas rotinas dessa vida, nesse cativeiro, nessas prisões mentais e espirituais que sequer nos trazem realização. Hoje nós queremos entender, nós queremos ouvir, Jesus, o teu chamado, refletir em profundidade, rever tudo o que é preciso ser modificado em nós para que nós estejamos prontos, estejamos aptos para ser seus verdadeiros seguidores, respondendo ao seu chamado que nos chega através dessa bendita palavra. Ilumina nossas mentes, Senhor, nesse momento. Revela-nos a verdade que tem sido ocultada dos nossos olhos ao longo de tantos anos. Rompe, Jesus, os grilhões, as seduções do mal e das ilusões terrenas que nos ocultam a verdade. Ajuda-nos a dar passos necessários para romper essas cadeias e para que nós possamos segui-lo no caminho da reconciliação com o Pai, dos desprezos das coisas terrenas em função dos bens eternos que estão reservados para todos aqueles que investem em suas vidas. Creem, investem em suas vidas, investem tudo que são e que têm para uma profunda submissão aos vossos desígnios. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.